Abra a tua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. 24, versículo 27 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler o versículo, mas eu quero que todos não percam uma palavra, para não perder o fio da meada. Porque eu confesso que falar sobre o fim, sobre o arrebatamento, é quase impossível numa pregação. Quase impossível. Não, é impossível. Então não perca nada, pelo amor de Deus, como diz o bispo. Versículo 27 do capítulo 24. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação. Como é que está escrito aí? Logo em seguida, a aflição. Daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Diga comigo, se lamentarão. Se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor. Como está aí? De trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quais farão o quê? Como está aí? Ajuntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo as portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra será. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, sei da tua urgência de falarmos sobre isto. Porém, Espírito Santo, eu dependo do Senhor. Que a tua palavra venha ser plantada em terra
fértil nos corações nesta noite, e que não venha se perder, e que o Senhor nos dê a oportunidade de conhecer a verdade e praticá-la. Espírito Santo, estou em tuas mãos, assim como a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podeis assentar. Amados, toda a Bíblia ela tem uma concordância, desde o Gênesis ao Apocalipse. A ordem que ela foi escrita não está exatamente na ordem que se encontram esses livros. Os livros foram divididos e colocados numa sequência não muito correta, tanto que se você ler a Bíblia cronológica, você fica até meio atrapalhado, porque se mistura Reis com Samuel, com os Salmos, para que os acontecimentos que ocorreram no mesmo tempo estejam unidos e em coerência. Mas nós sabemos que os olhos de Deus e o projeto de Deus desde o início da criação foi para que houvesse um elo de ligação direto e contínuo do ser humano para com o seu Criador. Deus, Ele quer você, sabia disso? Sabia que Deus, Ele não te criou para a perdição, Deus não te criou para o sofrimento, Deus te criou para tomar você para Ele um dia e para que você estivesse com Ele. Tanto que quando Ele colocou o homem no jardim do Éden, Ele todos os dias o visitava. Porém, alguém já tentou e planejou e arquitetou destruir aquilo que era o plano de Deus. E naquele dia, o homem, a partir do pecado, foi destituído da glória de Deus e houve uma separação entre Deus e os homens, e o homem foi banido do paraíso por causa do pecado. E a partir disso, Deus começou a ver que a terra ela era tomada de grande maldade. É impossível eu falar tudo o que aconteceu somente em 35 minutos, é impossível. E mesmo que fosse mais, seria impossível. Mas para que você tenha uma noção, e Deus, Ele não admite, não aceita o pecado. Repita comigo: Deus não aceita o pecado. E sabe por que Ele não aceita, irmãos? Porque Ele é santo. E a Bíblia diz: sede santos como eu sou. Sede santos como eu sou santo. Então Deus ali, Ele mandou o dilúvio sobre a terra. E o dilúvio era uma loucura, porque quando se falava em chuva, não chovia naquele tempo. A terra, para brotar, para ter as suas ervas, os seus frutos, saía uma umidade natural da terra, e aquela umidade, aquele vapor é que fazia com que as árvores e os frutos crescessem. E a partir dali, alguém de repente escolhido por Deus é chamado para fazer uma arca, porque Deus ia destruir a terra. Eu peço silêncio em nome de Jesus, porque a terra seria destruída através das águas do dilúvio. Mas isso era loucura, irmãos. Como que na terra que nunca choveu, de repente iria chover? Então, quando a palavra começou a ser divulgada e pregada pelos 120 anos que Moisés teve tempo de construir a arca e ao mesmo tempo pregar a palavra, que o dilúvio viria, chamando que as pessoas entrassem na arca, as pessoas fecharam os seus ouvidos e não deram ouvido à palavra de Deus, porque acharam que era loucura e que era mentira. E eu posso garantir a vocês que muitos crentes ainda hoje não acreditam sequer que Jesus vai voltar como a Bíblia está dizendo. Ou outros acreditam, mas acham que tudo está muito longe. E veio o dilúvio e destruiu o pecado e destruiu a terra. Mas, irmãos, nada disso adiantou. Havia ainda o pecado e a separação entre Deus e os homens. E Deus, aleluia, para que o homem não ficasse andando sem um direcionamento, um dia Ele escolheu um homem chamado Abraão, mandou que ele se saísse do meio da sua terra, que era Ur dos Caldeus, que ele fosse embora daquele lugar, porque Deus o queria separar para ele. E daquele homem que viria uma grande nação. E Deus,
coisas, inclusive que o Salvador do mundo viria através da descendência de Abraão. Amém? E então, a partir do momento que aquele povo foi constituído como povo de Deus, todas as coisas que acontecem se voltaram então para Israel. Israel passou a ser então o primeiro povo na terra a ser um povo monoteísta. Repita comigo, monoteísta. Que quer dizer que adora um só Deus. Até então eles adoravam o sol, a lua, as árvores, as estações, adoravam os ídolos, como ainda hoje muitos adoram. Mas os judeus eram um povo, os hebreus eram um povo monoteísta, que adorava somente ao Deus. Porém muitos e muitas vezes se desviaram e se esqueceram do propósito de Deus. E Deus começou a levantar profetas, aleluia, e indicar o que aconteceria àquela nação. Porém ele por várias vezes ele deixou essa palavra, a qual Jesus repete aqui no capítulo 24, no versículo 32, que nós lemos. Aleluia. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Ou seja, nossos olhos têm que estar focados naquilo que acontece em Israel. Nós temos que estar atentos. Israel, ele é um país pequeno, ele não tem mais de 9 milhões de habitantes. Se comparado a São Paulo tem o dobro ou o triplo da população. E nem por isso São Paulo é o centro do mundo, nem os Estados Unidos e nem Nova York. O foco é Israel, o alvo é Israel, aleluia. Porque ali é o lugar que Deus escolheu para que fosse o seu relógio. Então, para nós entendermos os acontecimentos e para nós estarmos apercebidos do que vem acontecendo todos os dias, aleluia, temos que ficar ligados no que acontece naquele lugar. Quando Jesus ele esteve na terra, ele cumpriu o seu papel, ele entregou a sua vida, ele morreu, ele ressuscitou e ele deixou indicações: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para buscar. E nós lemos aqui no versículo 27 que diz assim: assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E ele diz também que da mesma maneira como aconteceu na véspera do dilúvio, aconteceria nos últimos dias. Se nós temos os versículos anteriores no capítulo 24, nós vamos ver a partir do versículo 3 sobre o princípio das dores, que fala, aleluia, do que aconteceria, que teria nação contra nação, reino contra reino, fome, terremoto em vários lugares. E ele diz no versículo 8: porém isso é o princípio das dores. Então nós viemos ouvindo acerca de terremotos e guerras e de tsunamis e maremotos há muitos anos, é verdade ou não é? E nação contra nação e reino contra reino, desde sempre isso acontece. E ele deixou aqui escrito: mas isso é só o princípio das dores. E depois ele disse que seríamos odiados por muitas nações por causa do nome dele. Nós ainda vivemos em paz no Brasil, e isso é uma sorte que nós temos pela misericórdia de Deus. Porque em muitos países, aleluia, os povos que se denominam cristãos e que servem a Deus são perseguidos e mortos. No Paquistão as igrejas são invadidas e o povo é morto. Na Colômbia também. Na África do Sul, como o bispo falou, por aí, irmãos, muitos são mortos, muitos são presos, muitos cristãos morreram nas arenas, muitos, por não negar o nome de Cristo. E hoje nós temos a oportunidade de servir a Deus, porém muitos estão desapercebidos. Quantos não dizem assim: eu posso servir a Deus na minha casa? E outros dizem: eu não preciso ser nenhum fanático, viver enfiado em igreja, nem estar dando nada dentro de igreja. O importante é eu fazer o bem. A Bíblia diz que a salvação não é por obras para que ninguém se glorie. Não é a bondade que leva ninguém para o céu, mas é a fé e a obediência a Deus e ao Filho de Deus. E a palavra
Louvado seja Deus. E 70 anos depois que Jesus ele foi ascendido ao céu, depois da sua ressurreição, ao qual ele deixou a promessa que um dia voltaria, louvado seja Deus, segundo a palavra dele, a nação de Israel foi dispersa pelo domínio romano. E aqueles que não foram assassinados e mortos, eles fugiram em grupos. E eles foram pelas cercanias de Jerusalém, foram para a Ásia, para a Europa e para a África do Sul, entre outros países. Louvado seja Deus. E Israel deixou de ser uma nação, irmãos, até muito pouco tempo atrás. No ano de 1947, foi restaurada a nação de Israel. Como isso aconteceu? Deus ele tem os seus projetos. Deus ele tem os seus planos. E quando Deus ele chama o profeta Ezequiel e coloca ele para andar em volta do vale de ossos secos e diz para ele: poderão viver esses ossos, aleluia. E Ezequiel ele diz: Senhor, tu sabes. O Senhor logo diz para ele: olha, essa é a nação de Israel, esse é o meu povo. Eles pensavam que estava cortado, que não existia mais. Porém, eu vou trazer a vida, aleluia. Eu vou resgatar a vida. E ele de repente viu aquele povo, aquele vale de ossos secos, cada um se juntar no seu osso e se colocar em pé e se formar uma grande e forte nação. Ezequiel estava nada mais, nada menos do que vaticinando o tempo de 1948, quando a nação, o relógio de Deus, a nação de Israel, voltaria a ser uma nação. Mas como haver uma nação se os povos estavam dispersos há mais de 1900 anos? É muito tempo, não é muito tempo? A gente não sabe o que aconteceu há 200 anos atrás. Eu não sei quem foi meu bisavô. Quem conhece bisavô, trisavô, tataravô? Nós não sabemos nada. Mas miraculosamente, aleluia, porque tudo na terra está no controle de Deus. Cada um na sua terra mantinha a sua fidelidade a Deus, o seu culto de louvor e adoração, louvado seja Deus. Então tinham judeus na Rússia, tinha na Alemanha, tinha nos Estados Unidos, tinha, aleluia, no Líbano, judeus espalhados para toda a terra. Povo odiado, dispensa-se dizer o que Hitler fez com os judeus. Quantos milhões de judeus Hitler matou? Aleluia. Quantas perseguições, quantas mortes, louvado seja Deus. E nessa época, irmãos, que o mundo estava na primeira grande guerra mundial, a Inglaterra estava em vantagem, e havia entre eles um judeu chamado Schein. E este judeu era um cientista, e este homem ele trouxe, aleluia, ao governo da Inglaterra uma forma de criar armas por meio da pólvora, e dando assim para a Inglaterra uma grande vantagem para dominar e vencer sobre outros reinos e outras nações. E em gratidão a isso, o governo da Inglaterra propôs a ele um brinde, um prêmio, e perguntou para aquele homem o que ele queria para recompensar daquilo que eles tinham alcançado. E sabe o que ele pediu? Aleluia. 1900 anos depois, um homem, um cientista, no meio de uma guerra. Às vezes nós estamos no meio de qualquer tribulação e a última coisa que nós queremos saber é de Deus. Às vezes nós passamos qualquer luta e nós queremos logo voltar atrás pelo caminho, louvado seja Deus. Mas um homem fez a diferença, e o que o Senhor quer que nesta geração você faça a diferença, aleluia. E aquele cientista, Shai Weizmann, ele disse: eu quero que a nação de Israel seja restaurada. Eu quero que na tua força você consiga falar com outras nações para que deportem os judeus de volta para a terra
Israel. Um judeu chamado Ben Gurion, que hoje é o nome do aeroporto de Israel. Ben Gurion, o homem que restaurou a nação de Israel, mais de 1900 anos depois. E Jesus, ele fala aqui, no versículo 34, coloca lá, Leto, por favor. Do 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que coisas são essas? Que geração é essa que o Senhor estava se referindo aqui em Mateus, no capítulo 24, versículo 33? Ele estava se referindo, irmãos, a quando Israel novamente florescesse a sua folhagem, a quando novamente Israel voltasse a ser uma nação, aleluia. Israel voltou a ser nação em 1948. Alguém é bom de matemática aí? Levanta a mão para fazer uma conta rápida. Ninguém arrisca, vai? 1940 anos. A Bíblia diz que a geração de um homem é de quantos anos? Quantos? 70 anos. Uma geração, 70 anos. Quando começou esta geração da volta do Filho do Homem? Quem consegue entender o meu raciocínio? Segundo a figueira Israel. Fala, Alex. Em que ano voltou a ser uma nação? 1948. Faz a conta aí para o ano que nós estamos vivendo. E entenda aí no teu coração acerca de que se está perto ou não a volta de Cristo. E como nós vamos identificar essas coisas? Com conhecimento da palavra. Se alguém está fazendo as contas aí, me ajuda aí. Quanto? 2018. Será que está perto? Será que está perto que a Bíblia diz? Será que é em vão que nós vemos as pestes morrer, destruindo como nunca? A AIDS, os vírus, a nação de Israel sendo constantemente atacada. Será que é em vão, aleluia, que nós temos visto todas essas coisas? Será que é em vão que Jesus deixou esta passagem para que nós hoje pudéssemos entender acerca da volta do Filho do Homem? Será que foi em vão que ele disse que estaríamos desapercebidos como nos dias de Noé? Aleluia! Assim como foram nos dias de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento. Cada um estava vivendo a sua vida e os seus problemas. E quer saber, irmãos, ninguém prega isso. Verdade. Vai nas igrejas e quantos são os que pregam sobre a volta de Cristo? Até fala, Jesus está voltando, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas você sabia que está perto? Daniel, no capítulo 12, versículo 4, ele começa a relatar acerca da multiplicação da ciência. Eu sei que eu já estou um pouquinho avançada em idade, mas não tanto assim. Mas quando eu era criança, não tinha televisão colorida. Só rico. Tinha umas telas azul que eles colocavam na frente da televisão para dar um tomzinho. Quem lembra disso? Se entregaram, né? Tinha uma tela azul para dar um tomzinho diferente do preto e branco. E o tamanho da válvula da televisão ainda tem por aí, das válvulas. A traseira da televisão desse tamanho. Celular, telefone, era na base da carta, irmãos. O carro melhor que tinha na época, aquele mais grandão, era Veraneio, Brasília, Fusca, Calhambeque. Para trás eu não lembro muito não. É do seu tempo. Eu sei que de uma forma tão estranha e acelerada, tudo começou a
sentadinho, passa a mão e ele vai, e passa a mão e ele vem. Outros têm comando de voz, já tem computador que você faz um rolinho, carrega na mochila, já tem aquelas salas que você entra e a tela desce na tua frente e você fica totalmente dominado pela tecnologia. E nós estamos dominados pela tecnologia. Eu trabalho com venda. Irmãos, ultimamente todas as vendas que eu fiz, eu nunca ouvi nem a voz da pessoa no telefone. Manda uma mensagem, você responde, passa as informações, a pessoa faz a encomenda, ela pede a sua conta, joga na conta, você faz a reserva ou vai no correio, envia o produto e acabou a conversa. Tudo não passa de letras. Nós estamos dominados. No Brasil ainda não vi, mas nos Estados Unidos tem pessoas fazendo já tratamento para se libertar do vício daquele óculos do Google que a pessoa põe na cabeça, para tudo ela não pensa mais. O computador passou a pensar por ela, ela coloca aqui, então ela quer saber, ela pensa, aquilo lê o pensamento dela e já vai trazendo a resposta do que ela precisa. A cadeira que nós vimos hoje, que a pessoa se senta e ela se move sozinha, só pelo pensamento. Então nós vemos, esse assunto todo surgiu. Celular, eu já fiquei triste uma vez que eu comprei um S3. Quando eu acabei de ficar alegre, lançaram o S4. Quando eu fui, consegui o S3, mas já saiu o S4, eu não acredito. Não dá nem tempo de você ficar alegre, não dá tempo. Não dá tempo. Daniel previu isso claramente. Se você abrir aí a Bíblia, no capítulo, vamos ver aqui, acho que no capítulo 9 de Daniel. No capítulo 9 ele fala acerca no 12 ele fala da multiplicação da ciência. E daqui a pouco, deixa aí no 9, no versículo 20 eu vou falar acerca de outra coisa que é muito interessante. Hoje nós não estamos pregando, não, irmãos. Hoje eu estou tentando passar para vocês uma notícia que é emergente, é urgente, porque muitos cristãos vão ficar para trás. Nós lemos aqui que um será levado e o outro será, um vai estar no campo e outro, dois estarão no campo, um será levado e o outro. O que é estar no campo? Está fazendo a obra, trabalhando na seara. Um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Dois estarão dentro da mesma casa, um será levado e o outro será deixado. Jesus deixa claro que é 50% da igreja que vai subir. Os outros 50% é joio. Os outros 50% é fofoqueiro, é mentiroso, é adúltero, é fornicador, não tem compromisso com a obra, é escarnecedor, é relaxado, tem comunhão com o mundo, gosta de pornografia, gosta daquilo que é errado, não respeita líderes, não respeita a liderança, faz de tudo para derrubar a obra de Deus, quer ser pedra de tropeço e não quer ser bênção, quer se exaltar, quer ser melhor que o seu irmão, faz as coisas por contenda, faz as coisas erradas no oculto. Aleluia. Sobre esses Deus diz que vão ficar para trás, embora tenham a aparência de que são. Mas Jesus disse, não é para arrancar o joio? Ele disse não, porque vai que eu pego ali o joio. Só um exemplo, tá? Um aqui é joio e o outro não é, mas os dois são casal e se amam, sim ou não? Sim. Aí Jesus vem e arranca um, deixa o homem ir arrancar um do lado do outro. Você é joio fora da igreja. O que acontece com o trigo? Morre também. Para não matar o trigo, Deus permite muitas vezes que o joio fique na igreja. Para não morrer o trigo, o joio fica ali do lado. Porque infelizmente muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, o aumento da tecnologia já detonou tudo, já tomou conta, não tem mais nada, irmãos. Nós pensamos e as coisas acontecem. E hoje nós queremos entender. Coloca um pouco aquele quadro. A preocupação
como é que fala? Implantaram o chip no Brasil. O sistema do chip no Brasil foi implantado nos Estados Unidos no ano passado, mais ou menos em junho ou julho. Ele foi implantado para o sistema de saúde pública nos Estados Unidos. Então isso foi lei. E nós vimos hoje um vídeo no qual Barack Obama ele fala: todos terão que usar o chip e isso é justo. E outro dia nós já passamos esse estudo e nós vemos que a marca da besta, que é dita na Bíblia, lá em Apocalipse, não é ninguém que ia chegar. Eu lembro quando eu ia para o Play Center e que alguém põe um carimbo todo assim, em caracol na minha mão e falava: pronto, botaram a marca da besta na minha mão. Era muito estranho, porque a gente ia ver se pusesse o número 666 na nossa testa ou na nossa mão. Ah, vou carimbar aí. Não. A tecnologia avançando, cada vez celulares menores, cada vez tecnologia assim, mais avançada, e de repente o controle mundial através de satélites. Hoje, o que na verdade foi aprovado aqui no Brasil, que ela está para aprovar, é só um comecinho da história. Vai sair um cartão único de documentação, e nesse cartão ela quer colocar os dados de todos os documentos: título de eleitor, carteira de motorista, os dados de saúde, os dados pessoais e tudo mais, dados bancários. Por enquanto é um cartão com um microchip, mas nos Estados Unidos já aconteceu. Então em pouco tempo isso estará acontecendo aqui no Brasil também. Mas o Brasil é o celeiro do Evangelho. Quem concorda comigo? Cada esquina que você anda tem um crente. Cada lugar que você vai tem igreja. Tem rua assim que tem igreja de fora a fora, ou bem ou mal. Está lá um povo adorando a Deus. Eu não sei quem nunca subiu um monte aqui, mas aquele monte que nós vamos em Guaianazes é uma loucura. E é por causa desse povo de oração que muitas vezes o anticristo não domina na terra. Aleluia. É verdade. Por causa de um povo que paga o preço, que vai para o joelho. Então o Espírito Santo de Deus fica ativo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai atrapalhando que o anticristo tome conta de tudo. É bem assim. Então, por enquanto, é só um começo aqui no Brasil. Só que o tempo está passando, irmãos. E para que se modifique isso de um cartão magnético para um microchip, nós vimos a entrevista da Ana Maria Braga. Vocês lembram que nós passamos aqui? Sim. Já tem, algumas pessoas já estão usando. E de que forma vai estar o número da besta no microchip? Através do código de barra. Embutido no código de barra. Irmãos, e esses dados deste microchip que vai ser colocado somente na mão ou na testa, esses dados serão lidos por satélite. E o satélite vai ter poder, depois que a igreja subir, até de ler o pensamento. Então, se alguém que ficou pensar em falar com Deus ou em orar, o satélite vai denunciar onde está o camarada. Ele não vai ter mais nem como comprar, nem como vender, nem como ir no médico, nem como comprar remédio. Quem aqui compra remédio de vez em quando? Levanta a mão. Compra porque precisa mesmo? Senão não aguenta a dor? Então, ou morre de dor, ou vai cair com a marca da besta na mão do anticristo. Não vai ter essa escolha de ter uma porta aberta para você adorar a Deus. Louvado seja o Senhor. Não vai ter essa possibilidade. Irmão, é tanto assunto, a minha cabeça ela fica querendo falar tudo. Vamos esperar o Alex passar o... Amém? Tá bom. Então são tantos assuntos para nós tratarmos. O certo mesmo, Tiago, era a gente fazer um seminário e falar de cada tópico, para que vocês entendessem o quanto tudo está acontecendo de uma forma acelerada. Bom, então nós já entendemos que facilmente a marca da besta vai ser implantada na mão de todo aquele que não negar o anticristo. Está claro isso ou não? Sim. Então, não vai ter como. Se a igreja não for arrebatada, a igreja que
igreja não for arrebatada, se ela se negar porque conhece a palavra, ela só vai se salvar entregando a própria vida. Isso por meio de tortura. Não é alguém falar, fecha os olhos que eu vou te dar um tiro. Não, não, irmãos. Vai ser muita tortura, porque eles vão querer até o último que você negue a Cristo. Eles vão querer até o último ouvir da tua boca, porque Satanás vai estar incorporado em um homem. O espírito do erro, o anticristo, o falso profeta. Este homem, através de todas essas artimanhas que já estão acontecendo, porque a Bíblia diz que o espírito do erro já está na terra, ele está apenas armando o seu cenário. Está tudo montadinho, o seu cenário, para que tudo seja de fácil aceitação. Eu estava falando para o bispo que muitos anos atrás eu guardei uma revista, eu tenho ela em casa, uma revista sobre OVNIs e ETs, essas coisas, e ela diz que uma nave espacial vai se aproximar da Terra e vai tirar todos aqueles que impedem a unificação das nações. Quem será que está mentindo com esse noticiário para tentar ocultar o arrebatamento da igreja? O diabo ele vem arquitetando uma forma para que você, aleluia, também seja enganado. O diabo está trabalhando, infelizmente, na vida de pastores que não ensinam a verdade e a emergência acerca da volta de Cristo, para que você esteja desapercebido, vivendo a sua vida sem compromisso com Deus. O tempo, irmãos, é de se santificar, aleluia. Em 2 Tessalonicenses nós lemos sobre isso, e se você quiser ler depois em casa, eu te sugiro a ler, aleluia. Mas como nós vamos identificar esse homem, esse anticristo? A Bíblia nos dá entendimento que ele vai ser um homem influente, um homem extremamente inteligente, um político, um excelente administrador. Ninguém vai pegar um homem mau, um homem ruim, um homem partidarista, não. Vai ser aquele que vai trazer solução para muita gente. E é este homem, este político, que segundo Daniel, tem coisas, irmãos, no Apocalipse que não dá para você afirmar, amém? Mas que pelo entendimento à luz da palavra, este homem provavelmente vem de Roma. Venha de Roma. E ele vai ser admirado pela nação de Israel. Porém, quando acontecer o arrebatamento da igreja, a Bíblia nos diz, abra lá em Apocalipse 3:8. Aleluia. É muita informação. É muita informação. Está escrito assim: eu conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e ninguém poderá fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei com alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. E olha o 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação, da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Esse versículo, entre outros, que não dá tempo de passar para vocês, eles deixam claro que a igreja será tomada antes. Então eu vou falar uma coisa: se a Dilma marcar uma data de obrigatoriedade para toda a nação usar um chip nas mãos, eu garanto que Jesus volta antes. Porque esse vai ser a dominação do sistema mundial. Então a igreja tem que estar apercebida, não só para o que está acontecendo, porque quando estiver para se bater o martelo, a igreja tem que sair da terra, porque a igreja é que impede que tudo aconteça. Aí a igreja vai ser arrebatada. E vai ser uma loucura, irmãos, porque a Bíblia diz que serão tomados num abrir e piscar
E nós, a igreja arrebatada, vai se sentar naquela mesa que vai do Oriente até o Ocidente. É infinito. E ali nós vamos comer à vontade. Imagina, 7 anos comendo. E vamos comer muito, e vamos comer daquele fruto da árvore da vida. Porque a partir dali a vida é eterna. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque as coisas anteriores já se passaram. Aleluia. E como nós ouvimos hoje, vai ter só um garçom lá, Tiago. Só um garçom. O próprio Jesus. Porque quando ele celebrou a última Santa Ceia, ele disse: eu não tornarei a provar do fruto da vide até que vós estejais comigo. Ele está esperando a gente chegar lá para ele preparar a mesa, para que você seja servido e prove do cálice da nova aliança, do sangue dele que foi derramado, e você vai estar lá só participando daquela festa do casamento, aleluia, com a noiva do cordeiro e o seu noivo, aleluia. E a comida é farta, né? A árvore da vida, o fruto da árvore da vida, que foi vedado direito para Adão e Eva, que foi ordenado que eles saíssem de lá para que não comessem da árvore da vida e não vivessem eternamente no pecado. E Jesus, ele vai estar lá de um lado para o outro, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então ele vai estar do meu lado, vai estar do lado da missionária, vai estar do lado do Neto, vai estar do lado da Camila, do Tiago, da Leire, vai estar do lado de cada um de vocês lá só servindo. Quer mais um pouco? E as músicas, e os anjos adorando, e aquela glória, e aquele gozo, aleluia, 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 aleluia. Ele está te esperando. Não troque este mundo pela glória dele. Não troque este mundo pela obediência. Abandona o pecado. Não caia no juízo de Deus. Ele está voltando, igreja. Aleluia. Aleluia. Ele está lá te esperando de braços abertos. E ele vai ficar lá na porta dizendo assim: vinde, benditos de meu Pai. Você chegou, entra, bendito do meu Pai. Senta aqui. Você senta aqui, senta neste outro lugar. Eu estava te esperando. Eu estava te esperando. Aleluia. Era a Shuri, ele está na glória. Está tudo preparado. Está tudo prontinho. Por isso ele deixe. Ele disse: quem é sujo, suje-se ainda. E quem é limpo, limpe-se mais. Limpe-se mais. Muda, porque ele não quer perder os seus pequeninos para o diabo. Mas enquanto nós estivermos lá, na festa, sem lembrança, sem nada saber o que está acontecendo, quem ficou para trás. Ah, mas eu amava tanto fulano, mas não temia Deus, ficou. Lá eu voltarei, eu quero ver a glória de Deus. Eu quero sentar lá com Pedro, Tiago, João, com os outros apóstolos. Quero conversar com Paulo sobre um monte de coisa que ele aprontou com a gente, né? Eu quero estar lá na glória, aleluia. Crente que tem inimizade com todo mundo não vai entrar no céu. Aleluia. Crente fofoqueiro que quer matar a obra de Deus, irmãos, não vai entrar no céu. Fecha a tua boca e o teu ouvido para as malignidades do mundo. Aleluia. O rei está voltando. E enquanto nós estivermos lá, eu prometo que eu vou acabar rapidinho. Vai lá em Daniel, aleluia, no capítulo 9. Louvado seja Deus. Aleluia. Pode tirar lá, Leto. Põe em Daniel, por favor. Glória a Deus. Para ganhar tempo, eu vou ler aqui muito rápido, para que você compreenda o que vai acontecer. Aleluia. A profecia acerca das 70 semanas. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e do meu povo de Israel.
observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. E ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para declarar porque és muito amado. Continua. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre teu povo e sobre a santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, que nós falamos aqui agora há pouco, até o ungido, que é a volta ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de 62 semanas será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra de desolações são determinadas, e ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Eu posso me considerar privilegiado, irmãos, porque eu leio isso e entendo tudo. Eu louvo a Deus por isso. Peça a Deus para você entender a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Aqui o anjo Gabriel estava contando para Daniel o que significava 70 semanas. As 70 semanas na Bíblia significam 7 anos. Depois do arrebatamento da igreja, depois de algum tempo se dará o início da tribulação. O início da tribulação, que é quando esse homem, o anticristo, terá dominação mundial a partir de Israel, e ele vai se fazer aceitar toda a adoração em Israel, e o povo vai reconstruir o templo, aleluia, e eles vão voltar a fazer os seus sacrifícios no templo. Prestem bem atenção. Por 3 anos e meio, a igreja está lá, dando glória com o noivo. Por 3 anos e meio, o anticristo fará de conta que ele é amigo do povo judeu. Por 3 anos e meio. Nestes 3 anos e meio, Deus vai enviar 2 testemunhas, que são relatadas em Apocalipse no capítulo 12, se eu não me engano. Aleluia, não vai dar tempo de eu ler tudo. E 144 mil judeus escolhidos e 12 mil de cada tribo de Israel. Aleluia. Essas 2 testemunhas, segundo a Bíblia, elas dão indicação de 2 homens que foram arrebatados por Deus e estão com ele, aguardando para voltar e para anunciar que aquele que está lá não é o Cristo, porque o povo judeu vai pensar que ele é o Messias, o anticristo, porque ele vai vir com sinais de prodígios e maravilhas, e ele vai ser adorado por toda a humanidade. E aquelas 2 testemunhas, que segundo a Bíblia nos dá indicação de serem Moisés e Elias, por causa das referências que dá, porém é uma opinião minha e de alguns teólogos. Outros acham que é Enoque, porque também foi trasladado e tomado, mas pelo que meu entendimento, e sempre fui assim teimosa, eu creio que é Moisés e Elias que virão como 2 profetas sobre a terra, e eles vão se vestir, essas 2 testemunhas que são chamadas das 2 oliveiras, e eles vão pregar por 3 anos e meio sobre a nação de Israel, denunciando que aquele homem é o anticristo e que ele é um mentiroso. Mas ninguém vai dar crédito, e vão tentar matá-los, mas a morte não vai vir sobre eles. Eles vão tentar matá-los, e quando eles falarem alguma coisa, vai sair fogo da boca deles e vai consumir quem se opor. Então, no final de 3 anos e meio, essas 2 testemunhas vão ser mortas pela permissão de Deus. A partir do momento que as 2 testemunhas forem mortas, preste bem atenção, virá então a segunda metade, que se inicia a grande tribulação. Aí sim, nesses primeiros 3 anos e meio, irmão, todo cristão que ficou vai estar preso,
vai ser traído, vai ser odiado. Você pensa, tem aquela amiga lá que é a melhor amiga sua, aí ela vai dizer, você tem que ir lá pegar o chip para você ficar bem. Você vai dizer, eu não quero, eu acredito na Bíblia, eu não posso. Ela vai pensando que está te ajudando, ela vai te entregar. O teu melhor amigo vai te trair, e os cristãos vão ser presos e vão ter que negar e morrer. E a Bíblia nos diz também em Apocalipse que há uma visão onde muitos vêm da grande tribulação com palmas nas mãos, uma pedra branca, aleluia, e entram no céu, mas porque vão entregar a sua vida, vão passar pela morte para poder ir para o céu, amém? E nesses 3 anos e meio, aonde o anticristo se revela quem ele é, todas as nações vão se virar contra Israel, e ele vai fazer cessar o holocausto, o sacrifício, e vai se virar contra os judeus, e vai começar uma grande perseguição, uma grande matança, que uma das partes da Bíblia que se refere a isso está em Ezequiel, no capítulo 38. Que as nações virão todas para novamente destruir e exterminar Israel, como uma vez já foi feito. E Jesus, ele está lá, tranquilo, servindo mais um pouquinho de álcool para você, e de um vinho, e do fruto, e do pão, aleluia. Ele vai estar lá, ele não está preocupado, porque ele sabe que no momento certo, ele vai ter que se levantar e vir socorrer o povo dele. Só que depois de 3 dias que essas 2 testemunhas forem mortas e penduradas na praça e escarnecidas, eles vão ressuscitar. E quando eles ressuscitarem, então o povo judeu vai acreditar que o Messias era o Cristo. Só que aí não adianta mais, porque a ira vai vir totalmente sobre eles e a destruição. Findando esses 3 anos e meio da grande tribulação, que a Bíblia diz que os piores demônios, irmãos, se hoje os espíritos malignos causam tanta destruição, violência e maldade na terra, vocês não têm ideia do que acontecerá nesses últimos 3 anos e meio, porque os piores demônios que estão encarcerados vão ser soltos para perturbar os que habitam na terra. E diz que o homem vai estar com a sua órbita em feridas e o seu corpo todo machucado. O céu vai derrubar seu firmamento, meteoros vão cair na terra, pessoas vão ficar queimadas, mas a morte não vai chegar. Imagina a pessoa toda moída, queimada, destruída e não conseguir morrer. O próprio inferno na terra, os piores demônios vão sair, e as pessoas vão clamar que os montes caiam sobre ela e que as matem, mas não vão conseguir alcançar a morte. E mesmo assim os seus corações permanecem endurecidos. No ser humano tem um coração duro demais. E mesmo assim, aí chega o término, na hora final, que Satanás pensa que agora a nação de Israel, o povo eleito, o povo que o Senhor fez a promessa para Abraão, o povo, aleluia, resgatado, que o Senhor disse através de Paulo, que somos os gentios. Aí quando ele vê que vai ser todo mundo destruído, aí ele fala, agora é a hora. Aí ele fala, vem lá atrás do meu cavalo, aleluia, não é um cavalo qualquer, não, é um cavalo glorioso. E ele sobe sobre aquele cavalo, e ele começa a vir, e vem todos os santos que estavam nas bodas. Agora é a hora de ir lá, vamos resgatar o meu povo, aleluia, louvado seja Deus. E ele vem em glória e majestade, aleluia. A palavra diz que todo olho o verá, louvado seja Deus. E na sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele vem em glória e majestade, aleluia, e vem e extermina todos os príncipes e governadores da terra que se levantaram contra a igreja do Senhor, e extermina todos que se levantaram contra a figueira Israel, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, vai ter uma grande guerra do Armagedon num vale chamado Megido. Esses filmes falam a verdade, sabia? Assista Megido, porque vai ser daquele jeito, quando o anticristo vai ter que se dobrar perante o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Aleluia. E aí se inicia, irmãos, diz que a guerra vai ser tão violenta, que por 7 meses, o sangue que estará sobre a terra vai dar na altura da boca de um cavalo. Quem sabe
sabe que matar pássaros e aves é um crime inafiançável. E aves, levanta a mão. Hoje, a pessoa mata e foge no flagrante, mata um ser humano, e ela no outro dia se apresenta, depois do flagrante ela fica livre. A vida perdeu o valor. Mas as aves do céu não podem mais ser mortas, elas estão se multiplicando. E sabe por quê? Porque aonde estiver os corpos, ali estarão os abutres. A terra vai precisar ser limpa da quantidade de pessoas que vão morrer nesse tempo. E quem vai limpar a terra? As aves do céu, irmãos. Deus, ele faz tudo muito programado, tudo muito certo. E a palavra do Senhor diz que então começa a se ver a nova Jerusalém que desce do céu. Uma cidade de glória vai descer sobre a terra. E Jesus, ele vai reinar a partir de Israel toda a humanidade. E aqueles que estavam do lado dele é que serão os governantes do mundo. Aleluia. E a terra será cheia da sua glória. Aleluia. E por 1000 anos haverá um reinado de paz. E nesse tempo, no final da tribulação, Satanás será preso e lançado no lago de fogo e acorrentado. Mas ele não vai ser destruído ainda. Eu acho que Deus, ele tem muito senso de humor, porque depois de tudo isso, ainda deixar o miserável vivo. Depois de 1000 anos ele vai soltar o diabo. Rodrigo, você acredita nisso? Vai soltar ele. E ele ainda vai enganar alguns seres humanos. Então nós temos que estar sempre apercebidos. Temos que estar sempre vigilantes. Só que Satanás, ele sabe que o tempo dele está contado. Que por mais que ele pense que ele está armando e arquitetando e destruindo, ele nada mais faz do que tentar destruir a tua vida, o teu caráter, levar o teu sentimento à depressão, te destruir como ser humano, te fazer ser uma vergonha para a sociedade, destruir o teu casamento, destruir os teus filhos. Aleluia. Ele veio para roubar, matar e destruir, porque o plano contra ele, irmão, já está determinado. Ele vai ser preso e depois vai ser destruído para sempre. E daí para frente é mistério de Deus. Aleluia, Jesus. E haverá um grande julgamento. Um para receber, aleluia, a coroa da vida, aleluia, e o galardão pelas obras, e o outro para a condenação eterna, sem misericórdia. Hoje você pode chegar para o bispo e falar assim: eu não estou fazendo isso que falaram, eu não faço isso, ou esconder, ou ficar aí no teu canto. Mas naquele dia, na frente daquele grande público, vai estar a tua vida estampada na televisão, numa tela muito grande. E ali vai estar claro o pecado do ser humano, e quantas vezes negaram, e quantas coisas fizeram abomináveis aos olhos de Deus. E ali vai ser condenado para a morte eterna, onde a Bíblia diz, a saber, a segunda morte, aonde o bicho não morre, aonde o fogo não cessa. Irmãos, a figueira Israel já está com as suas flores à vista. O verão já chegou. Jesus está para voltar e pegar a sua igreja. Eu não quero e eu não vou ficar para trás, porque eu não quero nada deste mundo. Eu te convido a desejar ardentemente na tua alma ser participante deste arrebatamento. Então, a nossa preocupação hoje não tem que ser quando o chip vier para o Brasil, não. Tem que ser que momento antes disso Jesus vem buscar a igreja. E você está olhando para o chip. Você está esperando o chip. Jesus leva a igreja. E você vai ter que encarar o chip. Amém? Então vamos estar apercebidos, porque a glória de Deus se manifesta hoje, com a porta da graça aberta. Assim como foram nos dias de Noé, assim será a vida do Filho do Homem. No momento em que nós estivermos desapercebidos, nós vamos ouvir o som da grande trombeta e subiremos para encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com Ele. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu te convido nesta noite a refletir acerca da tua vida. Aleluia. A refletir aquilo que Deus tem para contigo. Amém.
Glória a Deus. Pode desligar, por favor.